gente, eu sou a Melissa e esse é o nosso canal Ao Avesso. Eu sou Maria Clara e se você ainda não assistiu o nosso vídeo de introdução, é só clicar aqui embaixo para entender como funciona o Ao Avesso. Mas apenas para dar uma resumida, nós vamos tentar dar um olhar crítico para as notícias que estão populares, principalmente nas redes sociais. Olá, eu sou a Sabrina e hoje nós vamos falar sobre o caso polêmico do ator José Loreto e sua separação da atriz Débora Nascimento. Essa fofoca rendeu bastante nas redes sociais e ainda há muita discussão sobre o assunto. No mês passado, a atriz Marina Rui Barbosa foi apontada como pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento. O rumor era que os dois estavam tendo um caso, mas a Marina não tinha nada a ver. Após especulações sobre o que poderia ter ocorrido, a atriz Marina Rui Barbosa foi citada diversas vezes como culpada da separação. O José Loreto, o marido que traiu, raramente era citado como culpado. Muitos famosos se envolveram nessa polêmica. Marina chegou até a receber alguns unfollows e mensagens maldosas, os haters, né? As matérias que saíram sobre o assunto sempre colocavam a atriz em foco, mas poucos falavam sobre o que realmente importa. Por que a Marina Rui Barbosa foi tão criticada, né? É importante a gente lembrar que o assunto virou pauta depois que a Débora viu mensagens dos dois no celular. Os dois, tanto a Marina quanto o José Loreto, negaram o envolvimento. Dizem, muitas matérias noticiaram que o José Loreto enviava mensagens, mas a Marina não respondia. O que de fato aconteceu ainda é um mistério. O que podemos provar é apenas como o assunto foi tratado na mídia, nos meios de comunicação e nas redes sociais. Por isso, nós vamos olhar para essa notícia de uma maneira diferente, com a nova perspectiva. Vamos falar sobre o machismo que a mídia costuma impor nas manchetes, sobre o porquê deste fato ter tomado proporções tão grandes e outros fatores. É isso mesmo, Sabrina. Uma das nossas dúvidas é saber por que a mídia valoriza tanto esse tipo de notícia e por que ela é tão consumida. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos a professora de jornalismo, Mariana Fontinelli. Ela vai explicar um pouco desse caso e da relação com a mídia. Estou conversando com a professora do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, Mariana Fontinelli. Olá, Mariana, obrigada por aceitar participar da entrevista. A gente queria saber de que forma as redes sociais podem mudar a forma de produzir e de consumir as notícias atualmente. Certo. Bom, é um tema bem atual, né? Assim, a gente discute muito isso, principalmente aqui no curso. De fato, as redes sociais modificaram, né? Assim, a dinâmica, a rotina de produção de notícias. Acho que uma grande questão que se levanta é que atualmente a audiência sai desse lugar de apenas audiência, mas também se torna também produtor de conteúdo, né? Então, com as redes sociais, potencializam que as pessoas produzam muito mais informações, mas aí tira um pouco apenas dos grandes meios, dos grandes veículos de comunicação, né? Aquela autonomia de só eles produzirem aqueles conteúdos, né? Então, assim, com as redes sociais, o público ganha mais voz, produz mais conteúdo, e aí a imprensa, né, assim, para falar da imprensa, ela assume uma posição também, atualmente eu acho que de validar ou não aqueles conteúdos, de ser um local em que o público queira ter uma credibilidade daquilo que está sendo produzido de conteúdo, né, assim, porque quando eu tenho muita gente produzindo muito conteúdo, aí a gente tem aí o que a gente vai ver das fake news, né? Eu não sei exatamente no que eu posso confiar, ou o que é falso, o que é verdadeiro. Então, acho que muda esse protagonismo, né? Assim, que antes era algo que era apenas os grandes veículos de comunicação que tinham o poder de produzir esses conteúdos, atualmente está descentralizado, né? E aí, mas gera alguns impactos negativos também, né? Assim, eu não sei exatamente como é que eu posso discernir, filtrar o que é um conteúdo bom, o que é um conteúdo ruim, né? Então, acho que a gente está caminhando para tentar conseguir estabelecer assim, o que é legal, o que não é consumir nas redes sociais. Existe alguma explicação para as fofocas ganharem tanta atenção do público? Sim, as fofocas são fofocas, né? Assim, não encaro como notícias exatamente, mas óbvio que desde sempre as pessoas têm curiosidade na vida do outro, né? Eu acho que as redes sociais potencializam isso, né? Potencializaram. É quase como o espírito meu voyeur, né? Que você alimenta, aquela questão de você
espiar o outro sem estar sendo visto, né? Por isso que os reality shows fazem tanto sucesso, fizeram pelo menos. E aí com as redes sociais eu tenho acesso à vida de várias pessoas e eu posso ficar olhando aquelas pessoas sem saber que estou sendo vista. E aí, enfim, as redes sociais, as pessoas oferecem a sua vida ali de graça, né? Assim, expõem a sua vida e as pessoas ficam olhando. E aí eu vou ter os famosos que também estão com a vida exposta nas redes sociais, muito mais do que antigamente. E aí a gente vai ter os sites de fofocas, os portais, né, enfim, que trabalha só com esse tipo de conteúdo. Recentemente a gente teve um caso muito polêmico de fofoca, que foi o do ator José Loreto e da atriz Débora Nascimento. De que maneira os envolvidos em fofocas podem contornar esse tipo de situação? Assim, foi um caso bem específico, né, assim, de desavença de um casal, enfim, que acabou se tornando público, talvez por exposição do próprio casal, né, que tem, e aí envolve outras pessoas também nisso. E aí, óbvio, quando você expõe isso, o público começa a fantasiar, a criar narrativas em cima disso. Eu acho que é uma coisa também da fofoca, né, assim, e da pessoa que está com a vida exposta. As pessoas tendem a criar quem é o vilão, quem é a mocinha, ou quem é que está do lado do bem, do lado do mal. E quando na verdade a gente sabe que na vida real nem sempre tem essas polarizações, né? Assim, não é exatamente uma história de novela, né? E às vezes fica muito confuso esses limites. Mas sobre a tua pergunta, eu acho que quando você se vê envolvido assim, numa crise de imagem, quando a gente pensa assim, em crise de imagem de uma pessoa pública, a melhor forma que eu entendo de se posicionar, né? Assim, falar. Obrigada, Mariana. Obrigada, eu agradeço. Como a professora Mariana falou, as redes sociais mudaram drasticamente a forma de produzir e propagar as notícias. O contato instantâneo com a vida de celebridades cria a ilusão de aproximação. Observar diariamente a vida de alguém pode nos fazer acreditar que temos propriedade de seus acontecimentos. Nós podemos relacionar o que a professora Mariana falou com a Sociedade de Espetáculo de Guy Debord. Segundo o autor, o espetáculo é o resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é o complemento ao mundo real, e sim é o coração da realidade. Se você não está entendendo, Guy Debord afirma que a nossa sociedade, rodeada de imagens em excesso, transforma tudo que aparece na mídia em uma ideia de real. Mas, na verdade, estamos vivendo uma irrealidade, pois a vida é representada apenas por imagens. Debord afirma que quanto mais consumimos esse espetáculo, menos temos consciência da nossa existência. Somos uma massa sem crítica e sem consciência. Por isso, para tentar sair dessa massa sem pensamento crítico, precisamos questionar e compreender o que aconteceu com Marina Rui Barbosa. Nas redes sociais, dificilmente vimos pessoas questionando o que ocorreu com a atriz, que foi alvo de críticas por ter traído o marido com o ator José Loreto. Por que focamos na Marina? Por que ela é culpada de traição? Falamos com a política e feminista Isabel Carneiro para entender mais sobre o assunto. Então, nesse caso da matéria que repercutiu, né, aí desse jornalismo sobre celebridades e fofocas, né, em relação à separação, né, do casal de atores, Débora Nascimento e José Loreto. E aí as matérias todas, né, já apontavam sempre a justificativa colocando pivô, quem é o pivô, quem é o pivô, e atribuindo nomes de mulheres e atribuir o caso a Marina Rui Barbosa, né. E isso ganhou uma repercussão enorme. Se trata de pessoas muito conhecidas e, além disso, se trata de um tipo de assunto, né, que é muito comum no cotidiano das relações e da vida das pessoas, tanto o fato possivelmente ocorrido como, né, a culpabilização das mulheres nessa relação. Então, no geral, né, as reportagens saíam dizendo Marina Rui Barbosa, pivô de separação, e não saía dizendo que o José Loreto, que é, né, o cônjuge, que é casado com Débora Nascimento, e não saía nenhuma matéria abordando o desrespeito, a infidelidade, deslealdade, ou que ele era o pivô, né, da própria separação aí do casamento dele, enfim. Eu acho que, independente, né, dessa coisa de é verdade, não é verdade, esse tipo de jornalismo que até desumaniza, inclusive, essas pessoas, né, essas figuras públicas,
e entra, invade a privacidade e fica aí vivendo, se alimentando, né, de fofocas sobre a vida das pessoas e de julgamento, porque isso gera julgamento sobre a vida delas também. E aí, principalmente sobre a vida das mulheres. E por que é que isso acontece, né? Isso acontece porque a gente vive numa sociedade machista e patriarcal que controla nossos corpos, que quer controlar nossos corpos a todo custo, seja a partir de políticas públicas, na legislação, seja numa relação afetiva, né, dentro de casa, seja nas relações familiares, enfim. Então, essa repercussão que ganha em relação a Marina Rui Barbosa diz muito respeito a isso, né? Sempre tem uma responsabilização das mulheres sobre o casamento, sobre as relações. Então, no geral, ou são elas, né, que fizeram alguma coisa para que os maridos se desencantassem e fossem se relacionar com outras pessoas fora, ou são elas que se relacionam com homens, né, que por acaso sejam casados, e aí a culpada também são elas que enfeitiçaram esses homens, que levaram eles, né, a cometer a infidelidade e nunca entender a responsabilidade dos homens ou a falta de responsabilidade na relação afetiva, né? É o que a gente recentemente tem ouvido falar como a ideia do cuidado e da responsabilidade afetiva e emocional, né? Geralmente são papéis atribuídos às mulheres, do cuidado com o outro, do cuidado com o relacionamento, do cuidado com a exposição. A questão do controle da sexualidade também é o que gera esse julgamento. Então, geralmente a sociedade coloca o olho para saber com quantos homens as mulheres se relacionam, se tem relacionamento estável, né? E esse tipo, então, de matéria, né, ganha repercussão porque já são ideias que estão muito presentes na sociedade, dessa ideia do controle, e ao mesmo tempo alimenta, né, que seja esse também um assunto de interesse das pessoas. Então, não há nada de novo pra gente, né, que essas coisas tomem repercussão, mas o feminismo está aí se mobilizando para, inclusive, tentar descredenciar esse tipo de jornalismo, né, que explora a vida dessas celebridades, que desumaniza essas pessoas e que reforça estereótipos de gênero, né, como nesse caso em que há um julgamento exagerado sobre a possível, né, atitude de uma mulher sem qualquer julgamento às posturas de um homem, como se ele não tivesse qualquer responsabilidade, né, sobre o casamento dele, sobre a relação afetiva dele. Sempre se terceiriza a culpa, né, e a culpa sempre fica sobre as mulheres. Com a fala da Isabel, podemos compreender que historicamente a mulher é vista como um objeto de tentação, mesmo que ela não tenha culpa nenhuma disso. O machismo ainda tão presente na sociedade se reflete na mídia, no consenso entre o público e nas consequências da situação. Esperamos que com esse vídeo, você que está nos assistindo, possa olhar as notícias de uma forma diferente. Voltamos próxima semana com outro tema. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de curtir os nossos vídeos.